Meus irmãos, meus amigos, é uma satisfação estar novamente no Momento Redenção, trazendo para vocês a orientação, o esclarecimento da doutrina espírita, que se nos consola é porque nos esclarece e nos orienta os passos aqui nessa existência rumo ao progresso. Eu tenho dito sempre que Deus não só criou a vida e o universo, mas criou também leis imutáveis para manter esse universo e essa vida em ritmo constante de progresso. É bom que lembremos sempre disso. Nós estamos em ritmo constante de progresso, impulsionados pelas leis de Deus. Nós trouxemos hoje uma mensagem do espírito François de Geneve, que foi recebida em Bordeaux. O título da mensagem é A Melancolia. Está contida em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 25. Esse capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, é o capítulo mais extenso de O Evangelho segundo o Espiritismo. Isso, né, meus irmãos, é porque as aflições são muitas, as dificuldades são muitas. Estamos num planeta, no estágio de expiações e provas. A nossa humanidade está nessa condição. E nessa condição, nós precisamos resgatar as dificuldades do passado e precisamos trabalhar para construir o futuro. Aí estão as propostas que nós enfrentamos diariamente. Então, essa mensagem, a melancolia, se torna muito importante nesses momentos que estamos vivendo e vivenciando. Diz François de Geneve: sabeis que por vezes, sabeis porque, às vezes, uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos faz achar a vida tão amarga. Claro que há momentos em que nós, sob o peso das dificuldades, sob o peso e as implicações de um momento difícil, nós às vezes achamos que o remédio está amargo. E ele pergunta: sabeis por que, às vezes, nessas condições, nós sentimos uma tristeza que se apodera dos nossos corações, quer dizer, a tristeza se apodera dos nossos corações e nos impulsiona a achar a vida muito amarga, muito difícil. A vida é complexa. Há momentos de alta complexidade que vivenciamos aqui na Terra. Mas, como eu disse no início,
esse processo de progresso, ele é constante. E claro que, quando impulsionados para crescer, muitas vezes enfrentamos dificuldades e precisamos de nos habilitar a superar essas dificuldades. E aí vem a doutrina espírita nos socorrendo, ampliando os nossos conhecimentos, lembrando o ensinamento genuíno de Jesus e nos falando e nos ensinando sobre todas as coisas, porque são os espíritos superiores que estão à nossa frente em termos de progresso, cujas vivências lhes deram essa condição de espíritos superiores, voltam a nos ensinar, a nos esclarecer, a nos orientar os passos aqui na Terra, diante de tudo aquilo que eles conquistaram, como conquistaram, as dificuldades que tiveram, como superaram. Então, eles vêm com esse objetivo de nos ajudar. E François de Geneve está aqui dizendo, está aqui perguntando se a gente sabe por que, às vezes, uma tristeza se apodera de nós e nos faz achar a vida tão amarga. Ele continua. É que vosso espírito, aspirando à felicidade e à liberdade, mas, ligado ao corpo que lhe serve de prisão, esgota-se em vãos esforços para dele sair. Veja bem, nós estamos ligados a um corpo físico, visando ao nosso progresso aqui na Terra. Nós progredimos também no mundo espiritual, nos esclarecemos, nos orientamos, mas o teste é aqui, no mundo físico. É aqui que nós vamos mostrar do nosso aprendizado e, convivendo com a diversidade, com o diferente de nós, é que nós vamos começar realmente a progredir, a evoluir. Evoluir, progredir na inteligência, através do contato social e do trabalho. E desenvolver os valores morais à medida em que essa inteligência vai se depurando. À medida em que essa inteligência vai se sensibilizando, vai atendendo às instruções do mestre, fazer pelo outro aquilo que gostaríamos que fosse feito por nós, amar o próximo como amamos a nós mesmos. Continua François de Geneve, aliás. Porém, reconhecendo que são inúteis esses esforços, cai no desânimo. Quer dizer, o espírito impulsionado pelas dificuldades, ele acha a vida amarga e tal, mas ele quer sair dessa vida, mas ele está ligado a um corpo físico. E essa ligação é importantíssima. É uma oportunidade que nós temos, através da reencarnação, de crescermos, progredirmos, evoluirmos. Repetindo, porém, reconhecendo que são inúteis esses esforços, cai no desânimo e, como o corpo lhe sofre a influência, sois tomados pela lassidão, pelo abatimento e por uma espécie de apatia. Por isso vos julgais infelizes. Meus irmãos, Emmanuel tem uma frase que eu acho brilhante, que cobras penetram
a casa varando frestas pequeninas. E são essas frestas aqui que nós temos que ter cuidado. É esse momento que ele chama de apatia que chega e que nós devemos olhar isso com muito cuidado, porque ele continua dizendo: crede-me, resisti com energia a essas impressões que vos enfraquecem à vontade. Então, meus irmãos, essa melancolia, essa tristeza surge, e se nós não cuidamos dela, se nós deixamos que ela deite raízes, depois para erradicá-la é difícil, mais complexo, mais complicado. Então, ao aparecer os primeiros lances dessa tristeza, dessa lassidão, dessa espécie de apatia, como diz François Genève, resistamos. É resistir o verbo para esse instante. Porque resistindo, nós vamos criando forças, nós vamos nos habilitando a resistir a experiências mais complexas. Nós precisamos resistir, sim, mas é bom que resistamos aos primeiros indícios dessa tristeza, dessa apatia, porque há vicissitudes aqui na Terra que nós precisamos vivenciar até para o nosso aprendizado. Há vicissitudes que dizem respeito ao nosso passado e há outras que dizem respeito ao nosso futuro, que é o progresso. Nós estamos resgatando dificuldades de outras existências e desta também, e estamos em ritmo de progresso. Diz ele, quer dizer, eu vou repetir pela importância desse conceito. Crede-me, resisti com energia essas impressões que vos enfraquecem à vontade. Meus irmãos, a vontade é uma força extraordinária. No fundo, vontade e fé se confundem. Kardec chega a dizer em determinado momento que a fé não é necessariamente uma proposta religiosa, é um determinar-se. E aí está a vontade. Há companheiros que, às vezes, quando veem alguém em determinada dificuldade, dizem: fulano não tem força de vontade. Meus amigos, a vontade, por si só, é uma força extraordinária. Ele não tem a vontade desenvolvida. E nós precisamos desenvolver essa vontade. E essa vontade nós desenvolvemos enfrentando as dificuldades da existência. É aí que nós vamos realmente desenvolvendo, despertando a vontade. Ele diz, né? Porque diz ele que se nós não resistirmos com energia, essas impressões acabarão enfraquecendo a nossa vontade. E nós não podemos permitir isso. Porque, vejam bem, eu sou do interior do Espírito Santo e lá se falava que cabeça vazia, oficina do demônio. Então, tá certo esse ditado, embora na sua simplicidade e na sua condição popular, mas olha, cabeça vazia, os obsessores,
Os espíritos infelizes estão interessadíssimos numa cabeça vazia, numa mente vazia. Não deixemos nossa mente vazia. Busquemos sempre estar numa atitude de realização, lendo obras importantes, não só necessariamente obras espíritas. Há outras obras muito importantes, há até romances de autores brasileiros que nos ensinam muita coisa sobre o nosso país. Há obras sobre a cultura geral que são importantes que conheçamos para entender o processo evolutivo em que estamos inseridos. Então não deixemos a nossa mente vazia, nos ocupemos no trabalho do bem, colaboremos com a melhoria do nosso ambiente, do meio ambiente de uma forma geral. Nós espíritas precisamos nos reajustar nessa questão do meio ambiente para deixarmos aqui uma terra melhor para os nossos filhos, para os nossos netos, até mesmo para nós quando voltarmos aqui através da reencarnação. Então, vamos colaborar. A inatividade, a ociosidade, meus irmãos, é realmente uma dificuldade. Estejamos atentos a isso, porque é possível que até essa melancolia, essa tristeza, chegue até nós justamente por nós estarmos ociosos também. Ociosos, às vezes, porque, diante das dificuldades da vida, ao invés de enfrentarmos, nós estamos achando que vai haver um milagre que vai nos transformar naquilo que nós não estamos nos esforçando para ser. Esse milagre não existe. Nós somos o resultado daquilo que realizamos. Nós somos hoje a síntese de todas as nossas vivências anteriores. Estamos mostrando agora, no nosso modo de pensar, no nosso modo de agir, no nosso modo de sentir e de viver, a síntese de tudo aquilo que aprendemos até agora nessa caminhada. E é preciso que nós aproveitemos esse momento para construirmos um futuro bom. O importante é agora. É o agora que vai nos proporcionar um futuro melhor. O futuro não vai surgir melhor para nós se nós não realizarmos essa melhoria agora. Continua François de Geneve. Essas aspirações a um mundo melhor são inatas no espírito de todos os homens. Mas não as busqueis neste mundo, e agora, quando Deus vos envia os espíritos que lhe pertencem para vos instruírem acerca da felicidade que ele vos reserva, aguardai pacientemente o anjo da libertação para vos ajudar a desatar os laços que vos mantém cativo o espírito. O que o espírito está nos alertando aqui é que no momento de deixarmos esse corpo físico através da desencarnação, não pode ser forçado por nós. O suicídio é um equívoco, meus irmãos. O suicídio é um equívoco. A literatura espírita é farta nesse sentido. Existe uma obra lindíssima, psicografada por Ivone Pereira, Memórias de um Suicida. Às vezes, aquele que se
se suicida o faz, imaginando que vai resolver os problemas. O nada não existe, meus irmãos. A vida futura é uma realidade. Aquele que se suicida entra para o mundo espiritual por portas completamente equivocadas e enganosas. Então, por mais difícil que seja a experiência que estejamos atravessando, vamos pedir forças a Deus. Vamos pedir aos benfeitores espirituais, aos nossos protetores, que nos ajudem a vencer essa melancolia, essas dificuldades que surgem. Mas antes, vamos nos prevenir contra essas melancolias, essas dificuldades, de forma criativa. Vamos praticar o bem. Jesus deixou as instruções necessárias para essa prevenção, que é a prática do bem, fazer pelo outro aquilo que gostaríamos que fosse feito por nós. Ele falou também em autoconhecimento, quando ele, instado pelo doutor da lei, para se manifestar com relação ao mandamento maior, ele fala: amar a Deus de todo o coração, de todo o espírito, o primeiro mandamento. E o segundo, que é uma consequência do primeiro, e amar ao próximo como a si mesmo. Olha ele falando em autoestima, em autoconhecimento, sim, autoestima, porque é preciso de que nós nos estimemos, nos amemos, para que nós possamos levar ao outro amor. Porque se eu não me amo, como é que eu vou levar amor ao outro? Então ele diz: amar ao próximo como amamos a nós mesmos. Então, desenvolvamos esse amor para que possamos levá-lo àqueles que convivem conosco. Despertemos esse amor. Esse amor é resultado da nossa herança. Somos filhos e herdeiros de Deus. Trazemos, na essência, todas as virtudes do Criador por herança. E é preciso que despertemos essa herança. Através do trabalho no bem, nós vamos despertando essa herança que trazemos e usando a vontade, não deixando que ela seja enfraquecida por esses momentos de dificuldade, nos prevenindo para que esses momentos não surjam. E qual é a prevenção? Sermos úteis. Aprendamos a servir, a nos melhorar, a trabalhar pela nossa melhoria constante na nossa relação em sociedade. Nós vamos convivendo com a diversidade e, de certa forma, vamos aprendendo a viver, a entender, a amar, a compreender. E aí o processo evolutivo. Se estamos nessa trajetória, essa melancolia vai encontrar uma resistência se ela chegar. Que nós estaremos com a vontade desperta para resistirmos. Há um momento em O Livro dos Espíritos que os benfeitores espirituais, falando em virtude, eles dizem que há virtude sempre que resistimos ao arrastamento das nossas próprias más inclinações. Ou seja, quando as nossas más inclinações, porque no mundo de expiações e provas temos más inclinações, quando essas más inclinações tentam fazer presença e tornar-se atitude através de nós, resistamos. Estejamos alertas
e com a vontade desenvolvida através da experiência humana, vamos tocar o nosso bonde, meus amigos. Vamos tocar o nosso barco. Não é hora de desistir, que é isso? É hora de continuar amando, compreendendo, servindo. Aquele que aprendeu a servir, aquele que aprendeu que a vida, no fundo, ela está estruturada em cima de bases como a solidariedade, a fraternidade, o amor ao próximo, e foi tudo isso que nos ensinou Jesus. A gente começa a ver que a gente ainda está muito envolvido no orgulho, no egoísmo, e não quer largar isso. É hora de largar. Continua François de Geneve. Ele diz o seguinte: lembrai-vos de que, durante a vossa prova na terra, tendes uma missão de que não suspeitais, quer vos dedicando à vossa família, quer cumprindo as diversas obrigações que Deus vos confiou. Quer dizer, a condição de pai e mãe, segundo a instrução dos Espíritos, em O Livro dos Espíritos, é missionária. E ele está dizendo aqui, quer dizer, a missão com relação à família. Nós estamos na família que precisamos estar para que possamos saldar compromissos do passado e continuar crescendo. E outras missões que temos importantes. Nós vamos encontrar dificuldades para cumprir com essas tarefas, com essas missões, mas não vamos desistir por isso. Tem vontade desenvolvida ou tem fé conquistada aquele que não desiste ante os empecilhos enfrentados. Ele não desiste de buscar a meta. Ele não desiste ante as dificuldades que enfrenta no caminho. Ele tem até algumas quedas, acidentes de percurso, mas ele não desiste. Ele tem a vontade desenvolvida e que ele desenvolveu enfrentando pequenas dificuldades e se preparou para enfrentar cada vez dificuldades maiores, porque evolução é complexidade. Não há dúvida. Estejamos alertas. Continua François de Geneve. E se no curso dessa provação, ao cumprides a vossa tarefa, virdes caírem sobre vós os cuidados, as inquietações e tribulações, sede fortes e corajosos para os suportar. Veja, ele está falando se durante esse curso, esse aprendizado aqui na Terra, as coisas ficarem mais difíceis, é hora de arregimentar as nossas forças e até de nos ligarmos ao alto para vencer essas dificuldades. Mas aí vence aquele que se preparou na caminhada, porque ninguém se prepara na última hora. A gente se prepara na vivência na Terra. Nós vamos desenvolvendo virtudes, atributos, qualificação, vamos nos qualificando. Então, estejamos atentos para que possamos evoluir, progredir e continuar mesmo ante as dificuldades que se apresentam na nossa caminhada, porque tudo passa, meus irmãos. E esse momento que estamos vivendo vai passar também. Então,
ele diz ainda: afrontai-os resolutos, quer dizer, os problemas, as dificuldades que se assomam. Duram pouco e vos conduzirão para junto dos amigos por quem chorais, que se alegrarão com a vossa chegada entre eles e vos estenderão os braços, a fim de guiar-vos a uma região inacessível às aflições da terra. Quer dizer, aquele que enfrenta as aflições aqui, ao transpor esse mundo físico, encontra amigos, companheiros que os ajudarão a continuar desbravando o infinito em termos muito melhores. Então, meus irmãos, nos preparemos. Quando surgir essa melancolia, essa tristeza, essa apatia diante da vida, lutemos. Não permitamos que ela se estabeleça. É hora de colocar a vontade e a oração para que nossos benfeitores, nesse esforço nosso de superação, possam nos ajudar. Confiemos, meus irmãos. É hora de crescer, de evoluir. Esse momento de dificuldade da pandemia, do coronavírus que estamos passando, isso passa. Continuemos amando, servindo, compreendendo e cuidando da nossa mente, do nosso coração, para que eles estejam atentos e não se permitam ser vencidos pela inutilidade. Ociosidade, jamais. Ação no bem. Um afetuoso abraço. Muita paz para todos vocês, meus irmãos. Que Jesus nos acolha a todos nas suas vibrações de amor.